E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. O Senhor nos tem para nós hoje uma palavra lindíssima. Palavra que vem falar da parábola dos lavradores homicidas. Irmãos, é uma bela palavra para a gente parar e refletir como que está sendo os nossos frutos. Estamos dando frutos ou não? E lá fala assim. Houve outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha e cercou com a cerca, com a rede, com a sebe. Cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo arrendado aos lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou aos seus servos e lavradores para recolher o produto da vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram uns, mataram outros e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos de maior número que o primeiro, e fizeram-lhe o mesmo. Enfim, enviou o próprio filho, dizendo: Hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: Eis, é o herdeiro. Matemo-nos e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos e conduziram para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhes: Mandaram matar sem piedade aqueles miseráveis, e arrendará sua vinha aos lavradores até que lhe pagarão o produto do seu tempo. Jesus acrescentou: Nunca liste as Escrituras? Nas Escrituras, as pedras que os pedreiros, os construtores, tornou-se a pedra angular. Isto é a obra do Senhor e admirável aos seus olhos. Por isso eu vos digo: ser-vos-ão tirado o reino de Deus e será dado a outro povo, que produzirá os frutos. Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que era dele que Jesus falava, e procuravam compreendê-lo para temê-lo o povo. Eu tinha por um profeta. Amém? Meus amados, essa parábola de hoje, o Senhor vem nos dizer, vem nos ensinar. No capítulo 40 é algo do capítulo, todos são interessantes, mas do capítulo 40 em diante, olha o que fala o Senhor. Pois bem, quando voltar o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Meus irmãos, o Senhor está falando realmente dele, que ele foi enviado, que ele é o nosso Senhor. E dessa vinha, esses produtores, esses lavradores da vinha somos nós. Nesse tempo que estamos vivendo hoje, a gente consegue perceber que o Senhor nos fala aqui que aqueles que não produzirem vão ser lançados fora. Porque aqui os primeiros veio e mataram. Veio mais uma turma maior do que a primeira, mandaram matar, apedrejar, assassinaram todos eles. E o nosso Deus, nosso Pai, fala: vou mandar meu filho herdeiro. A gente consegue ver que é o nosso próprio Jesus Cristo. Que eles fizeram o que aconteceu, que a gente sabe. Pegaram Jesus Cristo, mataram, surraram e lançaram à cruz. Não respeitaram nem mesmo o próprio Senhor. Meus irmãos, aqui no versículo 40, por isso que eu quis deixar com bastante ênfase, gravado no seu coração, o que fará o Pai? O que fará o Pai quando voltar e ver que não criou, que não deu fruto? O irmão vai ser lançado, vai ser tirado fora. Aqui aqueles próprios sacerdotes, os reis, os anciãos daquela época ali, entenderam que o próprio Senhor estava falando dele. E Jesus acrescentou: Nunca lestes as Escrituras que a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Por isso eu vos digo que será tirado o reino de Deus e será dado a um outro povo que produzirá frutos. Meus irmãos, é uma parábola que o Senhor sempre tenta nos ensinar em cima de parábolas. Nessa época de hoje, esse tempo que estamos vivendo, o Senhor nos confiou um povo, o Senhor nos confiou várias pessoas, o Senhor nos confiou mendigos, prostitutas, o Senhor nos confiou viciados a nós. E se a gente não der fruto, se a gente não produzir
nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, ele está falando aqui no capítulo 43, que vai ser tirado e dado ao outro povo. Então nós temos que analisar, prestar atenção, o que nós estamos fazendo nesse tempo nosso? Os irmãos, a gente age muitas vezes que como se não fosse acabar, como se não fosse passar. O reino de Deus passa. O Senhor aqui, ele deixa nítido para nós que se a gente ouvir a palavra, se a gente não der fruto, o reino vai ser tirado de nós e dado a outro povo. E aquele povo sabia que ele estava falando, era deles. Porque foi enviado cegos, aleijados, manco, foi enviado um monte de gente para eles, de vários tipos de situações, e não estavam fazendo nada com aquilo que o Senhor estava dando para eles. O próprio Senhor Jesus, no meio deles, falava dele, que estavam rejeitando aquela pedra angular. Meus irmãos, é um tempo da gente parar, é um tempo de quaresma, a gente sabe que estamos entrando na terceira semana, é um tempo de meditar o que estamos fazendo. O que será que estamos produzindo? Será que estamos indo ao encontro do nosso irmão, daquele que precisa? Quantas vezes chegam em nós pessoas, às vezes precisando de uma palavra? Será que estamos dando frutos? Será que estamos sendo de verdade cristãos, aconselhando, dando um direcionamento? Porque o Senhor próprio aqui fala, não sou eu que estou falando, é o próprio Senhor que fala que vai ser tirado o reino de Deus e dado a um outro povo. Meus irmãos, isso cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um de nós que estamos vivendo por esse tempo, assim como naquela época. O reino de Deus vem e se nós não produzirmos, o Senhor tira e é dado a um outro povo. Se a gente não aproveita, se a gente não mergulhar na palavra de Deus nesse dia de hoje, em nossos dias da nossa vida, não dermos frutos, vai ser tirado e vai ser passado a um outro povo, para que dê fruto. Eles mesmos têm essa consciência, porque responderam eles, vai mandar matar sem piedade esses miseráveis. Olha que interessante que eles mesmos sabem, mas Jesus acrescentou, Jesus volta a falar. Esse povo sabe, acrescentou, nunca leste as Escrituras. Está falando dele, dele próprio, Senhor Jesus, que veio aqui nessa terra ensinar. Eles, com as vistas, como se quisesse ser cego, não conseguiam entender que nós estamos em Mateus 21. Quantas coisas o nosso próprio Senhor já tinha feito, eles não queriam acreditar. Eles não tinham esse coração manso para querer aceitar que o Senhor é esse dono da vinha, é aquele que já estava no meio deles. E o Senhor ensinando ali, aqui, esse grande ensinamento esse dia de hoje, caindo no coração meu e cair no seu coração, para que nós possamos entender a graça do nosso Senhor, que Ele quer fazer comigo e com você. Aproveitamos desse tempo, meus amados. Aproveitamos dessa época que nós estamos vivendo, doando um pouquinho de nós, cada vez um pouco mais, e vendo a graça de Deus sendo frutificada, assim como essa vinha. Essa vinha que nós estamos vivendo, que é ir ao encontro do nosso irmão. Que nós tenhamos um coração manso, capaz de produzir frutos. Frutos da graça, frutos do amor, frutos da piedade, indo ao encontro daquele que precisa. Mas nós sabemos que somos fracos, mas que a graça de Deus nos fortalece, que o Espírito Santo venha sobre o meu coração, venha sobre o seu coração, para que nós possamos entender que só o Senhor quem pode nos dar essa força. Mas que nós tenhamos fé e temos coragem de pedir para Ele, Senhor, nós somos fracos, eu sou fraco, mas o Senhor pode me fortalecer. Que a graça, que a misericórdia, que a bondade do Senhor esteja com você. Amém. Meu irmão, minha irmã, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva. É só você apertar inscrever-se, apertar o sininho, deixar o seu joinha e sejamos evangelizadores da graça e do amor de Deus. Deixe o seu comentário nos comentários, o seu pedido de oração, envie essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família, grupo dos amigos, Facebook, Instagram, sejamos evangelizadores. Aproveitamos esse nosso tempo de vinha, de dar frutos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.